O programa Acontece é patrocinado por Fiat Safi, há 35 anos, movendo sua história. Amigo telespectador da Local TV, Canal 25, estamos dando início, nesse momento, a mais um programa Acontece. E todo início de semana a gente faz uma análise da rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos início neste último sábado. E quando estava o Campeonato Paulista se desenvolvendo, nós também aqui comentávamos os resultados do Campeonato Paulista e que, de forma surpreendente, apresentou mais uma vez um campeão vindo do interior e vindo da região de Sorocaba, daqui do vizinho município de Itu. O ituano realizou uma proeza espetacular e, vencendo o Santos Futebol Clube nos pênaltis, se sagrou campeão paulista de 2014. E tivemos agora, neste último sábado, o início do Campeonato Brasileiro de Futebol, que será interrompido no final do mês de maio, dentro, portanto, de 40 dias, ele será interrompido para que, em 12 de junho, a realização da Copa do Mundo em nosso país possa receber a atenção, não é de todo, não só esportista brasileiro, de todos os brasileiros, mesmo aqueles que não são adeptos de nenhuma modalidade esportiva, mas é um evento internacional realizado em nosso país que vai realmente galvanizar a atenção de todos, e inclusive da comunidade internacional. Então nós teremos todo o mês de junho e até o início de julho esta interrupção no Campeonato Brasileiro. Porém, tivemos a primeira rodada neste fim de semana último, e vamos sempre procurar enfocar o desempenho, os resultados, né, obtidos pelos clubes de São Paulo, os clubes paulistas. E analisando o desempenho dos clubes paulistas no Campeonato Brasileiro, nós tivemos aí 2 empates, né, o Corinthians empatando por 0-0 em Minas com o Atlético Mineiro, um resultado razoável, porque jogou em Minas, na casa do Atlético, e o Santos, na Vila Belmiro, empatou um resultado de 1-1, não é? E foi, assim, um jogo difícil para o Santos, e toda aquela força, aquele desempenho que o Santos teve no Campeonato Paulista não se repetiu agora na primeira apresentação do clube, no seu estádio, com a sua torcida, não passou de um empate de 1-1. O Palmeiras conseguiu uma virada espetacular no finalzinho do jogo, nos últimos 5 ou 6 minutos da segunda etapa. O Palmeiras perdia por 1-0 e inverteu o resultado de virada. Venceu o Criciúma lá em Santa Catarina, né? Foram resultados que já estavam sendo aguardados, né? Pelo perfil individual dos atletas do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores mais talentosos do que o Criciúma, mas o Criciúma é um time aguerrido, conseguiu fazer 1-0, manteve o resultado até quase o final, mas aí funcionou o talento, mais uma vez, do chileno Jorge Valdívia, que realmente ele, com toda a sua categoria, ele consegue desequilibrar uma partida. Ele conseguiu participar de uma forma magistral
o gol de empate do Palmeiras, e logo a seguir ele sofreu uma falta na entrada da área, ele já ia escapando pela direita, quando ele sofreu a falta, Wesley bateu, muito bem cobrada, aliás, a falta, e o Allan Kardec fez de cabeça um gol muito bonito, e o Palmeiras venceu o jogo lá em Criciúma por 2-1. E tivemos o São Paulo Futebol Clube vencendo o Botafogo do Rio de Janeiro, no Morumbi, por 3-0, e com uma apresentação primorosa, tanto do Ganso como do Pato, as duas aves raras, né, do futebol brasileiro. O Ganso e o Pato jogaram muito futebol, né, e realmente foi determinante na vitória do São Paulo a atuação de ambos. E o oportunismo do Luiz Fabiano também, sempre ali na área, com a sua presença de goleador, de matador. Então São Paulo foi muito bem, teve o apoio maciço da torcida que compareceu ao estádio do Morumbi, a torcida são paulina prestigiou o clube e que inicia o campeonato com uma vitória também. É importante registrar um fato que representou uma tristeza muito grande na comunidade esportiva no último fim de semana. E esta tristeza, este luto, foi motivada pelo falecimento do grande narrador Luciano do Vale, uma morte repentina. Ele estava já no avião indo para Uberlândia para, no sábado, narrar o jogo do Corinthians com o Atlético, e ele viajou no sábado para Uberlândia. E justamente já chegando em Uberlândia, muito mal, ele se sentiu mal. Houve um problema cardíaco, ele não resistiu, ficou internado durante 1 ou 2 horas no hospital em Uberlândia, mas uma parada cardiorrespiratória fez com que perdêssemos um grande narrador esportivo, e não apenas um grande narrador esportivo, mas um homem que amava o esporte em todas as suas modalidades, um homem que fez o vôlei renascer no país, a natação, o boxe, o automobilismo. Ele participava de todos os eventos onde pudesse ser estimulado e incentivado o esporte em suas mais diversas modalidades. O basquetebol, até a Hortência lembrava no testemunho que deu, né, no momento em que soube da morte do Luciano do Vale, todo o engajamento que ele tinha com a sua equipe em torno de todas as modalidades esportivas, não era só o futebol. No futebol ele foi, então, um narrador magistral. Eu conheço muita gente que sintonizava a TV Bandeirantes para poder ouvir o Luciano do Vale, a sua narração, os seus comentários, a participação do Luciano, né, toda a sua empolgação, a sua característica que ele tinha de narrador imparcial, né, muito isento e conhecedor profundo de todos os meandros do esporte. E na questão da participação dele nas partidas de futebol, de todas as competições, as várias Copas do Mundo, acho que foram 5 ou 6 Copas do Mundo que ele narrou, que ele participou, e ele que começou muito jovem. O Luciano do Vale começou com 16 anos em Campinas a atuar como repórter e depois narrador esportivo, e depois fez uma brilhante carreira que foi comemorada em 2013, uma carreira que chegou a completar 50 anos, né? Um profissional de imprensa que chega
a comemorar 50 anos de atividades. Ele foi muito homenageado, aliás, pela direção da Band e também por todos os esportistas, inclusive aqueles que atuavam em outras emissoras. Ele era uma pessoa muito benquista. Nós vimos, por exemplo, a homenagem que a Rede Globo de televisão prestou ao Luciano do Valle no dia antes de ontem, no domingo último, né, registrando o fato de ele ser um dos narradores esportivos com grande talento, inclusive citando, não é, que esse talento fez escola, porque muitos ingressaram também nesta seara da narração esportiva, neste ramo de atividade, através do exemplo do Luciano, dos estímulos que ele sempre deu àqueles que queriam abraçar essa carreira, e foi realmente impressionante a gratidão, né, de toda a comunidade esportiva pela presença do Luciano do Valle na vida esportiva do nosso país. Nós estamos concluindo agora o nosso primeiro bloco do programa Acontece de hoje, e logo a seguir, após o intervalo, voltaremos com o segundo bloco deste programa. A hora é agora! Seu carro 0 km está na Fiat Soma. Tem CNL 1.0 a partir de 27.990. Ou pequena entrada mais 48 vezes de 599. Não perca tempo, venha correndo para a Fiat Soma em Sorocaba e aproveite! Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds are sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it all. O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. Amigos da Local TV, prezado telespectador, agora vamos iniciar o segundo bloco do nosso programa de hoje, Acontece, e vamos fazer aqui uma retrospectiva sobre a importância da alimentação escolar, da merenda, conhecida como merenda escolar, na vida das crianças, dos adolescentes, dos alunos da rede pública. Este programa da merenda escolar, há muitos anos que existe em nosso país, existem até alguns convênios que repassam recursos, escassos recursos, mas é um complemento, é um auxílio para que as prefeituras possam viabilizar a distribuição da merenda em todas as escolas públicas. E em Sorocaba eu me recordo que há 20 anos atrás, exatamente em 1994, nesta ocasião eu exercia a chefia do executivo em nossa cidade, e eu fui a São Paulo para assinar um convênio com a Secretaria da Educação do Estado, que se propunha a fazer um repasse mensal para viabilizar justamente a merenda escolar em nosso município. E eu me lembro que o secretário da Educação era aquele grande escritor, Fernando Moraes, que escreveu aquele livro A Ilha, escreveu sobre Fidel, sobre Cuba, há muitos anos, mais de 30 anos atrás, mas ele, em 94, foi secretário da Educação do Estado de São Paulo. E foi deputado federal também, e nós tínhamos um relacionamento muito fraterno, muito bom, marcamos uma audiência com ele, a assessoria dele preparou todos os dados para que a gente pudesse assinar este convênio da merenda escolar,
mas eu reparei que o Estado iria repassar a Sorocaba, eu não sei se 26 ou 27 centavos por aluno, era uma coisa assim tão irrisória e nós tínhamos o custo per capita, no custo da merenda escolar por aluno. Então, neste momento, o meu secretário da Educação em Sorocaba, secretário municipal, era o professor Arthur Fonseca Filho. Ele esteve comigo nesta audiência e fizemos assim uma rápida avaliação. O que o Estado iria repassar para a cidade dava para comprar uma bolacha salgada e um copo de água com groselha. Talvez era isto que era possível fornecer aos alunos. E a merenda municipal, aquela fornecida pela prefeitura, né, 2 vezes por dia, uma merenda substanciosa para os alunos da rede municipal, era chocante ver os alunos da rede estadual terem uma merenda tão pobre, uma merenda tão modesta em contrapartida, comparando com a merenda do município. E aquilo, eu achei que não era possível fazer um convênio naqueles termos. Nós tínhamos que melhorar o índice da participação do Estado para que a gente pudesse fornecer a merenda para as escolas do Estado. Entrávamos com toda a infraestrutura de recursos humanos, transportes, mas o Estado precisava enviar um pouco mais de recursos. Isto não foi possível e o secretário disse, olha, são 642 cidades no Estado, 642 municípios onde o Estado tem que auxiliar com a merenda escolar. Então, é o que é possível, é o que está no orçamento. E o Fernando Moraes disse que realmente naquele exercício não seria possível ter nenhuma melhora no repasse de recursos. Então, voltamos a Sorocaba e mais ou menos em 15 dias eu tomei uma decisão. Era uma decisão que envolvia a mobilização de muitos recursos. Eu falei, olha, nós vamos municipalizar a merenda escolar e nós não teremos mais crianças municipais e crianças estaduais. Todas são crianças sorocabanas. Então nós vamos abraçar a merenda nas escolas estaduais e fornecer o mesmo tipo de alimento que as escolas municipais fornecem. Isto triplicou não só o volume das merendas a serem fornecidas, mas o orçamento público teve que se desdobrar. Nós tivemos que fazer muitas suplementações para poder atender essa demanda. E em 1995, toda a rede já estava municipalizada e as crianças que estudavam em escolas estaduais passaram a ter a mesma qualidade da merenda da escola municipal. Nós abraçamos a questão da merenda, municipalizamos e a responsabilidade ficou do município, não é? Nós tínhamos uma pesquisa realizada pela Unicamp e esta pesquisa o professor Bramante que articulou para que a Unicamp viesse fazer aqui esse trabalho. E um dado que me impressionou foi que 55% das crianças e adolescentes matriculadas nas escolas da periferia de Sorocaba, 55% dos alunos, só se alimentava uma vez por dia em sua residência. Então era preciso muito. A suplementação, não é? O auxílio a merenda era muito expressiva na vida daqueles jovens, daquelas crianças, complementava a nutrição. Eles não era possível continuar naquele cenário. Mais da metade das crianças se alimentando uma vez por dia. Então, mais do que nunca, houve uma motivação para que a prefeitura complementasse aquilo e desse uma merenda substanciosa, de boa qualidade, em todas as escolas. Hoje nós temos uma notícia muito boa também, muito positiva nesse campo da educação e da merenda. A Prefeitura de Sorocaba, através
de um investimento de mais de 5 milhões de reais por mês, o que representa 60 milhões de reais por ano. 5 milhões de reais por mês. A prefeitura investe na merenda escolar. São mais de 240 unidades de ensino a receberem esse benefício. São 3 períodos de manhã, à tarde e algumas escolas, inclusive à noite, que recebem esta alimentação de excelente qualidade e que envolve o trabalho de 800 merendeiras, né? E um universo de crianças assim, fantástico, de adolescentes e também de jovens que, estando matriculados tanto nas escolas estaduais como municipais, recebem este complemento alimentar. Isto tem uma expressão muito forte na vida destes nossos irmãos, dessas nossas crianças, porque essa fase da vida é importante que nutricionalmente eles estejam bem atendidos, porque é através da nutrição que de boa qualidade a criança passa a ter condições de estudar, condições de aprender, inclusive. Ninguém pode aprender com fome ou desnutrido ou com falhas, né, nesse sistema de alimentação. Então, é importantíssimo esse investimento que o município faz com verbas orçamentárias próprias, investindo, como eu disse, recursos significativos para que Sorocaba hoje, aliás, são 200 mil refeições por dia. 200 mil merendas são fornecidas por dia, como disse, em vários períodos, nestas mais de 240 unidades de ensino, escolas do município. Este é um investimento que diz respeito ao futuro da nossa juventude, ao futuro, inclusive, do nosso país também. Crianças sadias, bem alimentadas e com o próprio governo do município investindo maciçamente, continuando a investir maciçamente na criança, no jovem, no adolescente, visando o dia do amanhã. Nós concluímos o segundo bloco do nosso programa de hoje e voltamos após o intervalo para o terceiro e último bloco, quando faremos uma breve reflexão sobre a Páscoa, esta magna celebração do povo cristão. Agora, seu carro 0 km está na Fiat Soma. Tem novo Palio Atrative 1.0 a partir de 33.990. Ou pequena entrada mais 48 vezes de 699. Não perca tempo. Venha correndo para Fiat Soma em Sorocaba e aproveite. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Meus amigos, vamos agora fazer, no final deste programa, acontece, aqui pela Local TV Canal 25, uma breve reflexão sobre o sentido da Páscoa na vida do cristão. A comunidade cristã celebra a Páscoa como o mais significativo evento da nossa crença, da nossa doutrina. Nós cristãos celebramos a Páscoa como a festa, o evento mais expressivo da nossa fé. E ela está, inclusive, colocada num patamar de importância acima até do próprio Natal, porque a Páscoa significa a derrota da morte. A Páscoa significa uma vida renovada,
uma vida com a transformação total do nosso pobre corpo mortal, não é? Como diz a própria liturgia da igreja, nós morremos e, desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no campo espiritual um corpo imperecível. E é isto que o Cristo veio para mostrar com a sua ressurreição. Esta era a missão de Jesus. Após a sua morte dramática, após tanta sevícia, tanta tortura, tanto sofrimento, ele derrota a morte e ressurge para uma vida eterna. E diz o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé. Ainda estamos em nossos pecados. Nós, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é só para esta vida que nós temos esperança em Jesus, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isto é que a Páscoa, ela é o fundamento maior da fé cristã. A Páscoa é o fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição, não existe nenhum sentido a prática religiosa. A ressurreição significa a derrota da morte e a conquista da vida eterna. Isto foi através da misericórdia e do amor de Deus que veio até nós através de Jesus. Nós concluímos o nosso programa com esta reflexão sobre a Páscoa e voltaremos amanhã neste mesmo horário, querendo Deus, para o próximo programa Acontece. Muito obrigado. O programa Acontece é patrocinado por Fiat Safi, há 35 anos, movendo sua história. Local TV, o seu canal, a sua cidade.